Bom, um colega de vocês me escreveu e perguntou se o ΔΦ calculado pela fórmula GHK era o ΔΦ do equilíbrio, do mesmo jeito que a gente calculou aqueles outros ΔΦs nos problemas anteriores. Não. O ΔΦ calculado pela fórmula GHK não é o ΔΦ de equilíbrio para cada um daqueles íons sódio, potássio e cloreto. E essa dúvida surgiu porque eu usei esse termo aqui, correntes se equilibram. Então, eu coloquei logo no início que o ΔΦ calculado pela fórmula GHK seria o ΔΦ onde as correntes se equilibram. Realmente usar esse termo aqui é um uso muito inapropriado, porque traz a ideia do equilíbrio químico. E, na verdade, essa fórmula se aplica ao estado estacionário, concentrações constantes, mas não porque existe equilíbrio químico, porque os fluxos se compensam. Então, de fato, vou seguindo a proposta do colega sugerida por essa dúvida, eu quero alterar para colocar desse jeito aqui. A fórmula GHK permite a previsão do ΔΦ resultante no momento onde as correntes se anulam, onde os movimentos de fluxo, todos em estado estacionário, não alteram mais as quantidades de cargas positivas e negativas dentro e fora, de maneira que o ΔΦ passa a ser constante. Então, a ideia de correntes se anulam é a estabilidade do ΔΦ. Os fluxos de partículas carregadas já chegaram num valor que mantém essas diferenças de quantidade de partícula positiva e negativa do lado de fora, quantidade de partícula negativa e positiva do lado de dentro, de maneira que o ΔΦ se mantém constante. Então, eu diria que é melhor escrever assim. Ou então, uma maneira alternativa, qual o ΔΦ resultante no momento onde as concentrações se mantêm constantes, as concentrações extra e intracelular dos íons. É outra maneira de falar. De repente, eu acho que é até interessante a gente pensar também em diferenças de concentração que são constantes. Deixa eu tentar explorar essa linha. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar primeiro só no sódio. A gente pode dizer assim, há vários processos que envolvem o transporte de sódio. Alguns transportam sódio para fora, outros transportam sódio para dentro. Esses processos que transportam sódio para fora e os outros que transportam sódio para dentro são processos distintos. Eles envolvem o sódio, mas eles têm outros participantes eventualmente. Então, são processos que fazem o sódio sair e esse fenômeno tem ΔG negativo. Outros processos com outros participantes além do sódio fazem o sódio entrar. E esses outros processos também têm ΔG negativo, porque a gente tem aquela nossa regra, tudo que acontece na célula tem ΔG negativo. Então, observa, não estou falando que o sódio sai e o sódio entra, porque isso seria uma incoerência. Se o sódio sai, é porque o ΔG da saída que é negativo. Consequentemente, o ΔG da entrada seria positivo, proibido. É porque são processos diferentes. Ok? Lembrem disso. Por exemplo, o sódio sai pela bomba de sódio e potássio, que envolve sódio, potássio e ATP. E o sódio pode entrar num processo de transporte ativo secundário, onde o sódio entra usando a energia, falando daquele jeito errado, usando a energia livre da entrada do sódio para você trazer para dentro também, eventualmente, glucose ou um outro aminoácido. Então, são processos diferentes. O fato é que, se você leva em conta todos esses processos que transportam sódio ou para fora ou para dentro, no fim vai existir um fluxo constante, concentrações constantes. Esses processos chegam a um determinado valor, tanto os que trazem sódio para dentro como os que colocam para fora, eles vão chegar numa certa velocidade onde eles se anulam. E as concentrações de sódio do lado de fora e do lado de dentro permanecem constantes. Observa, permanecem
constantes. É mais ou menos o que eu escrevi aqui. No estado estacionário, as concentrações extra e intracelular se mantêm constantes e diferentes entre si. Então, observe, né? Então, as concentrações extra e intracelular de sódio se mantêm constantes, mas se mantêm diferentes entre si. Então, é o estado estacionário, né? Porque essas concentrações não são a única, o único fator que influencia. Então, você está pensando em vários processos aqui. Processos diferentes. Uns jogam sódio para fora, outros jogam sódio para dentro. No estado estacionário, as concentrações extra e intra se mantêm constantes. É porque todos esses processos chegaram num tipo de acordo, cada um com a sua velocidade, de maneira que as concentrações extra e intra agora não variam mais. São diferentes entre si, mas são estáveis. Isso é que a gente chama de estado estacionário. Beleza? Então lembra, esse é o raciocínio para o íon sódio. Só que a gente pode levar esse mesmo raciocínio para os íons potássio e cloreto. Na verdade, qualquer outro íon sofrendo transporte. A gente pode pensar nas concentrações extra e intracelular como o acordo entre os fenômenos que levam esse íon para fora e outros fenômenos que levam esse íon para dentro. Quando esses diferentes processos assumem determinados valores de velocidade, as concentrações param de variar. E a gente chama que chegou no estado estacionário, beleza? Agora presta atenção, quanto maior for a intensidade desses processos aqui, que jogam sódio para fora, sódio para dentro, maior a gente diz que é a permeabilidade da membrana ao íon. Ok? Então, a permeabilidade tem relação com a intensidade do fluxo, desses fluxos, com que sódio sai e entra, com que potássio sai e entra, com que cloreto sai e entra. Então, existe permeabilidade da membrana ao potássio, permeabilidade da membrana ao cloreto, permeabilidade da membrana ao sódio. Mostra, digamos assim, como esburacada é a membrana para cada um desses íons. Quanto maior o coeficiente de permeabilidade, mais esburacada é. Na verdade, quanto maior o coeficiente de permeabilidade, mais proteínas integrais de membrana que tem o íon específico envolvido no fenômeno de transporte. Ok? Então, esse raciocínio a gente pode aplicar para sódio, potássio e cloreto, qualquer outro íon, mas a gente vai restringir a sódio, potássio e cloreto, porque são os mais importantes. Agora, presta atenção, como é que a gente evolui aqui? Todos esses fluxos iônicos, sódio, potássio e cloreto, para considerar os mais importantes, ou então a gente pode chamar todas essas correntes, é a mesma coisa, sofrem influência e também influenciam o delta-psi celular. Então, já que são partículas carregadas, se esses fluxos tendem a alterar as concentrações dos íons, eles tendem a alterar o número de partículas positivas de um lado e negativas de um lado e do outro da membrana. Então, eles influenciam o delta-psi, lógico, evidente, né? Agora, da mesma maneira, eles sofrem influência do delta-psi que uma outra partícula pode modificar. Então, o sódio tem uma influência no delta-psi, o potássio tem uma influência no delta-psi e a movimentação do potássio sofre a influência da variação que a movimentação do sódio provocou no delta-psi. Mesma coisa o cloreto. Então, esses fluxos que chegaram a determinados valores de velocidade que fazem com que as concentrações de potássio, cloreto e sódio permaneçam constantes, esses fluxos, na verdade, apontam e são resultado de um grande acordo, de uma grande consequência de delta-psi celular. Ok? Então, esses fluxos todos determinam qual será o delta-psi celular, e à medida que eles estão buscando essa determinação, eles mesmos sofrem a influência do delta-psi que está surgindo por conta desses fluxos dos íons todos. Então, a gente pode dizer que
No momento em que todos os fluxos ou correntes se estabilizam e, consequentemente, as concentrações extra e intracelular de cada um desses íons também se estabilizam, todas as concentrações, o ΔΦ também se estabiliza. E esse valor estável do ΔΦ é que é o previsto pela equação GHK. Então, o ΔΦ, que a equação GHK permite você prever, na verdade é o ΔΦ resultado de fluxos, processos com ΔG negativo, que envolvem o transporte de todos os íons, nesse caso sódio, potássio e cloreto são os mais importantes. Então, isso é estado estacionário, isso não tem nada a ver com equilíbrio. Na verdade, é um ΔΦ resultante de fenômenos que movimentam íons através da membrana celular e que tem outras influências, tem participação de ATP também, tem participação de outras partículas, como eu falei, no caso do transporte, no transporte ativo secundário. Então, sempre ouviu falar de fórmula GHK, pensa, qual o ΔΦ do estado estacionário? E nesse aspecto é o ΔΦ real. Real no sentido de que a célula se encontra não no equilíbrio, mas no estado estacionário. As concentrações dos componentes celulares são constantes não porque a célula se encontra no equilíbrio, é porque a célula encontrou um fluxo constante de matéria, onde o que é consumido por uma é reposto por outra reação. Ok? Então, ΔΦ da fórmula GHK, ΔΦ do estado estacionário. Fundamental isso.